Muito bem-vindo mais uma vez. Na nossa sala de ensinamento estamos a progredir novamente. Através deste livro de Romanos, estamos no meio de Romanos capítulo 11. Três capítulos, 9, 10 e 11, que falam sobre o que acontece com Israel durante esta idade da igreja. Mas por estudar estas coisas também em capítulo 11, vamos achar que Israel vai ser lei estabelecida como país, também com a cidade de Jerusalém. Jesus Cristo, ele vai reinar naquela cidade sobre Israel, mas também todo o mundo. Estou a esperar para aquele dia. Por quê? Eu vou estar a esposa de Jesus, sendo uma parte da igreja. Agora, eu sou a noiva de Cristo. Ele já deu-me promessa que ele vai casar comigo lá no futuro. Estou a esperar. Estou a ir ao casamento. Outros querem dizer, mas eu não tenho tempo, estou muito ocupado, mas eu vou lá. É a minha preocupação agora, o meu desejo grande para chegar lá e estar com Cristo. Aquele dia vai ser muito bom para deixar este mundo com problemas. Então ele vai voltar, ele vai reinar. Eu vou reinar com ele. Em que maneira? Não sei exatamente. Vou confiar no meu esposo. Ele vai organizar isto, ele vai organizar bem estas coisas. Simplesmente estou a esperar, mas agora os judeus são uma nação rejeitada, um povo rejeitado. Também eles receberam as alianças, promessas de Deus, a lei mosaica, também estes profetas que profetizaram. Recebemos salvação através dos judeus, mas agora a oportunidade é igual, judeu ou gentil. Qualquer que quer confiar em Cristo pode ter vida eterna, pode ter esta salvação, pode entrar neste corpo espiritual, o corpo de Cristo, que é a igreja. Desculpa, mas estamos a entender estas coisas. Já falamos muito sobre justificação pela fé. Este assunto, através do livro de Romanos, achamos que todos nós temos culpa. Mas então já estudamos várias coisas sobre este país de Israel. Eles foram rejeitados por tentar obter justiça, mas não a justiça de Deus, a sua própria justiça, que é nada. A Bíblia diz é como trapo de imundícia. O nosso meio não é nada. A Bíblia diz quem tropeçar um só ponto por tentar obedecer a lei fica culpado de tudo. Tudo! Então, mas eu tenho a justiça de Cristo, a justiça de Deus, que é Cristo. Ele está dentro de mim, eu recebi ele. Eu recebi-lo. Por isso é como isto, pela fé. Ele está lá, ele habita dentro de mim. Pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, para sempre. Então, não vou perder a minha salvação. Para sempre, é sempre. É sempre. A vida é eterna, não temporária. Ok. A Bíblia diz o mesmo. Devemos descansar em Cristo. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 11. Paulo estava a entrar, na nossa última lição falamos sobre isto. Paulo está a falar sobre o fato que Deus colocou Israel ao lado, mas não para sempre. Ele vai restaurar Israel também no futuro, mas ele fez isto para incitar ou pode ser provocar Israel para ter um pouco de inveja contra os gentios que estavam a receber estas bênçãos dadas inicialmente a Israel. É isto. Então,
vamos continuar com Romanos capítulo 11, versículo 11. A Bíblia diz: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Israel, elas caíram para sempre? De modo nenhum, Paulo disse. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Está a ver, hein? É como um homem que quer deixar uma mulher para procurar outro para a primeira ficar com inveja. É isto. Deus fez isto. Ele deixou Israel e começou a procurar os gentios. Versículo 12. A Bíblia diz: e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, mas inicialmente os judeus eles receberam, mas eu já disse, esta palavra de Deus, também a lei mosaica, todas estas bênçãos, elas tinham os profetas, mas no fim, a Bíblia diz, no fim de versículo 12, quanto mais a sua plenitude. Está a falar sobre judeus aqui. Vamos ler sobre a plenitude dos gentios também. Este capítulo está a entrar ou vai entrar, pelo menos, com uma comparação entre estes judeus e os gentios, esta oportunidade mesma para receber Deus. Mas mesma oportunidade em lugares, tempos, maneiras diferentes, mas oportunidade de receber estas bênçãos de Deus. Então a nossa bênção maior hoje é a vida eterna, é isto. Mas a plenitude deles é referência para o futuro deles. Mas a plenitude deles vai ser, ou pode ser, desculpe, quanto mais a sua plenitude, a riqueza deles vai ser mais, porque Cristo vai reinar não só como Cristo, mas como a noiva dele. Os gentios vão reinar com Cristo. Isso não podia acontecer sem os judeus. Tem este reino, também Cristo estando lá. Então, vamos reinar com ele, mas os judeus vai ficar mais glorioso por causa disto no futuro. Vamos considerar algumas destas passagens que falam sobre este futuro de Israel. A Bíblia é cheio de referências. Vamos ler Isaías, capítulo 27, que fala sobre esta segunda vinda de Cristo e o reino dele, com os judeus glorificados, restaurados. Isaías, capítulo 26, versículo 6, 27, versículo 6, a Bíblia diz: dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherá de fruto a face do mundo. Elas vão ficar muito cheias de fruto. Elas vão, a Bíblia diz, florescer, mas também lançará raízes. Mas não, este dia, elas estão um país pequeno, também perseguida. Sim, está acontecendo hoje. Elas não têm muita força. Todo mundo não está a receber bênçãos de Israel. Não. Agora é a era da igreja. Os judeus ainda ficam colocados ao lado até a plenitude dos gentios chegam. O fim do período da igreja. Então Deus vai lidar-se novamente com Israel. A Bíblia é clara com estes assuntos. Vamos ler Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Vou ler versículo 3 e 12. A Bíblia diz: e os gentios caminharão a tua luz, a luz dos judeus de Israel, e os reis ao resplendor que te nasceu. Ok? É a luz, este nascimento
de Israel como país. Mas também, versículo 12, porque a nação e o reino que não te serviram perecerão. Sim, estas nações serão de todos assolados. Mas cada nação é necessário ir a Jerusalém, ou pode ser reconhecer, também ir lá, para receber bênçãos de Deus. Mas, porque a nação e o reino que não te serviram, Israel, serviram Israel, eles vão perecer. Mas estas nações serão de todo assolados. Os que não querem servir Israel. Está a ver? Israel vai dominar o mundo naquela altura futura. Ok. Vamos ler Miqueias. Miqueias. Vai acontecer. Não é necessário aceitar a minha palavra. Hein? A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é tudo. Miqueias, capítulo 4, versículo 8. A Bíblia é cheia destas referências. Vai acontecer. Versículo 8. Miqueias, capítulo 4, versículo 8. E a ti, o tor do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Cristo vai reinar de Jerusalém sobre todo o mundo. Vai acontecer no mesmo livro, capítulo 7. Vou ler o versículo 16 e 17. A Bíblia diz: as nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos. Com pavor virá o Senhor, nosso Deus, e terá medo de ti. Ti, aqui, no fim desta passagem, está a falar sobre Israel. Israel vai ter domínio sobre toda a terra. Outros vão ter grande temor de Israel naquele dia futuro. Desculpa. Mas mais uma passagem, Zacarias, capítulo 10, Zacarias. Capítulo 10 e versículo 6, a Bíblia diz: e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e far-lhes voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, ele vai receber Israel novamente. Vai acontecer com Cristo na segunda vinda dele, mas eles vão ser mais gloriosos naquele dia. Não agora. Agora eles são o povo rejeitado. Também este tempo dos gentios. Estou a pregar antes, estou a ensinar, por isso, antes da segunda vinda de Cristo. Ele ainda não chegou. Está a mostrar-nos, estou a continuar nesta idade e período da igreja até a vinda dele. Hein? Então, depois de minha saída, se está a ficar, pode reconhecer, Israel é exaltado. Hein? Deve ter cuidado para honrar os judeus. Sim, vai acontecer no futuro. Ok. Então, vamos continuar um pouco. Romanos capítulo 11. Deus não rejeitou o povo dele para sempre, não. Ele vai restaurar Israel. Então, Romanos capítulo 11, vamos ler versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolos dos gentios, exalto o meu ministério. Paulo está a falar com gentios, não judeus.
ele era apóstolo aos gentios, ou por ser dos gentios, como está escrito aqui nesta passagem. Mas ele era apóstolo dos gentios, não Pedro. Vamos ler isto, Gálatas capítulo 2. Já falamos um pouco sobre isto, mas vou dar-te um pouco mais aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim, Paulo, com eficácia, para com os gentios. Está a ver? Esta circuncisão é outro nome outra palavra para descrever os judeus. Os judeus, circuncisão. Pedro foi apóstolo à circuncisão, mas não Paulo. Ele foi apóstolo aos gentios, ou por ser incircuncisão. Esta circuncisão era sinal entre Deus e judeus. Não pertence a gentios, ok? Mas Cristo também. Vamos ler Romanos capítulo 15. Cristo também veio aos judeus. Romanos capítulo 15, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, não os gentios, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Está a ver? Ele foi enviado aos judeus. Algumas vezes ele ajudou também, já falamos sobre isso, algumas vezes ele ajudou o gentio, mas a maioridade das vezes não. Ok. E também outras vezes ele ajudou os gentios por causa de incredulidade dos judeus. Eles não queriam receber a palavra dele. Vamos ler 1 Pedro. Outros querem dizer Pedro era o primeiro papa. Vamos ler uma coisa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, mas isso é gentios, não? Dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Este Bitínia, ele estava a ministrar lá, Pedro. Mas vamos ler Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 7. A Bíblia diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, o mesmo lugar de Pedro. Paulo queria ir lá. Paulo está a escrever aqui, ou pelo menos está a falar sobre Paulo. Mas o Espírito não lhe permitiu. Paulo disse que o Espírito Santo, eu quero ir a Bitínia. Ele disse: não, Paulo, não por ir lá. Pedro já está lá. Eu quero te ir a Roma, porque eu não quero enviar dois apóstolos do mesmo lugar. Os romanos os católicos querem entrar dizendo que Pedro era o primeiro papa, ele ministrou muito em Roma. Mas Pedro nenhuma vez é achado em Roma. Ele não foi enviado a Roma. Paulo foi enviado a Roma. Está a ver? Eles não trabalharam no mesmo lugar. Algumas vezes vamos achar Paulo e Pedro juntos. Atos capítulo 15. Também uma vez em Gálata. Mas a maioridade do tempo não. Por quê? Porque Deus queria usar os homens fiéis dele nos lugares diferentes. Está a ver? Ok. Mas vamos ler 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. A vossa colheita em Babilônia, Pedro está a escrever, vos sauda, e meu filho Marcos. Então ele estava em Babilônia. Mas os católicos querem dizer que esta Babilônia era Roma. Não, é Babilônia. De outra direção. Se eles querem dizer mais em Babilônia espiritual, então vamos considerar o Apocalipse capítulo 17 e versículo 5.
Simplesmente isto é gratuito. Apocalipse 17, versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, o grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Esta Babilônia misteriosa, no dia de Anticristo, vai ter domínio, vai enganar muitos. O que é este sistema? Mas religioso também de economia. Alguns querem dizer que é a Igreja Católica. Não vou dizer isso com certeza, é uma possibilidade. Mas o católico aqui quer dizer que Babilônia de Pedro, 1 Pedro capítulo 5 é a Igreja Católica. Eles precisam de dar a explicação de Apocalipse capítulo 17, versículo 5 também. Esta Babilônia misteriosa, esta mulher de prostituições. Cuidado. Mas Paulo foi a Roma, o apóstolo dos gentios. Ele ministrou aos gentios. Pedro também um pouco mais. Pedro passou a maior idade do tempo dele ministrando aos judeus. Também Paulo algumas vezes ajudou os judeus, mas ele foi chamado aos gentios, ok? Devemos entender isto. Vamos continuar, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vou ler versículo 13 novamente. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério para ver, 14, se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Ele queria, a Bíblia usa esta expressão, incitar a emulação, por ver, aqueles gentios, eles estão a receber, mas eu quero esta bênção de Deus também. Paulo, ele queria magnificar o ministério dele para tentar ganhar mais judeus também. É muito importante. Vamos ler o versículo 15 também. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo através dos gentios com a igreja, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Para receber, para Israel ser recebido novamente de Deus Pai, a Bíblia diz, é como a vida dos mortos. É uma ressurreição, restauração de Israel, que vai acontecer no futuro. Então, vamos ler também vamos entrar numa passagem aqui, que vai falar mais, primeiramente, sobre esta primícias e a massa, sendo santo. Mas depois disto, uma oliveira, que tem ramos tiradas e também ligados novamente, como este oliveira. Então outros também, ramos que vão ser ligados. Mas está a falar sobre a oportunidade dos grupos do povo, judeus e gentios. Não está a falar sobre a salvação do indivíduo. É necessário entender isto por entrar nesta passagem, ou vai ficar confundido, ok? Então, vamos primeiramente ler o versículo 16, Romanos capítulo 11. E se as primícias são santas, também a massa, ok? Ele está a falar sobre estas primícias, também a massa. Está a dizer que a pau, que foi feito de primícias santas, a pau fica santa também. Está a dizer que o pau deve ser santo quando as primícias são santas. A raiz massa se a raiz, o último parte de 16, se a raiz é santa, também os ramos o são. O mesmo com este raiz de uma árvore e os ramos daquela árvore. A raiz sendo santo também, mas ele vai entrar para dizer que os judeus foram infiéis e por causa disto eles foram tirados.
colocado ao lado. Eu já disse que, mas esta oliveira é como Israel. É uma árvore, ok? Mas vamos entrar a falar, vamos ler versículo 17. A Bíblia diz: e se alguns dos ramos foram quebrados, mas Israel como raiz de Deus, ele plantou este país também. E se alguns dos ramos foram quebrados, isso é Israel na incredulidade deles, e tu sendo zambujeiro, este zambujeiro é gentios, zambujeiro foste insertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. É mim, é eu, desculpa, hoje no nosso dia, do período da igreja, estou a receber estas bênçãos de Cristo, dado a Israel, mas por rejeitar Cristo, estou a receber a gordura destes assuntos dado a Israel. Estou a reconhecer esta palavra de Deus é autoridade, mas esta palavra foi dada aos judeus. Também esta salvação veio dos judeus. Vamos ler João capítulo 4, 22, já? João capítulo 4, 22. A Bíblia diz: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Desculpe, não é isto. Estou a ler 27, desculpe. João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Ele está a falar com a mulher samaritana. Nós, judeus, Jesus está a dizer, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Elas receberam todas estas bênçãos de Deus. Elas receberam o Messias, mas elas não entenderam isto. Estou a alegrar em Cristo por causa dos judeus. Esta seiva dos judeus, esta gordura deles. Estou a receber a benção disto. Vamos voltar a Romanos capítulo 11. 16 e 17 novamente. E se as primícias são santas, também a massa desculpa. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Santo por causa do raiz, por causa das primícias. Então, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro foste insertado em lugar deles, os gentios, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. 18. Não te glorias contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que está a dizer? Mas eu não mereço nada. Sim, tudo eu estou a receber é por causa do raiz. Não estou a dar fortificação à raiz. O raiz dar fortificação, dar alimentação, por isso, aos ramos. É como isto. Então eu devo sempre reconhecer que a minha vida pertence a Cristo. Veio de Cristo também. Também o meu poder não é de mim, não é por causa da minha justiça, não é porque eu sendo gentil e fiel é muito melhor do que Israel, não. Eu devo ter temor perante Deus, porque por pensar, eu sou justo, eu mereço estas coisas, eu vou ficar como o judeu que rejeitou Cristo. Está a ver, não? Então é necessário me ser fiel e humilde perante Deus. Ele vai abençoar-me. Mas por ficar também os gentios, não estou a falar sobre o indivíduo perdendo a salvação, mas quando os gentios, como está a acontecer hoje, começam a dizer que mas a igreja deve receber estas promessas de Israel, Deus não vai
abençoar novamente aquele povo rejeitado, desprezado no mundo. Os judeus são desprezados agora no mundo. Eles são um povo rejeitado, mas temporariamente. Mas muitos que têm o nome de Cristo querem dizer, não, nós estamos a receber estas promessas de Israel. Cuidado. Nós não estamos a receber promessas através de Israel, em Cristo, sim, mas os judeus vão receber também, e por ficar orgulhoso como os judeus, como soberba, Deus vai tirar a oportunidade dos gentios. A passagem está a dizer isto. Então, 18 novamente, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, judeus, para que eu fosse encertado. Eu tinha a oportunidade por causa da infidelidade dos judeus. 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, eu já disse isto, e ti estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas temes. Está a ver, eu já mencionei isto. Eu não devo ter nenhum orgulho, soberba, perante os judeus, perante Deus, pensando que, mas também eu mereço isto. Não, eu recebi esta benção por causa da infidelidade, incredulidade de Israel. Desculpa. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, judeus, teme que não te poupe a ti também. Está a ver, não? Ele não poupou os ramos naturais do povo dele. Como ele vai poupar mim também, um gentio soberbo? Não. Mas não está a falar sobre um indivíduo perdendo a salvação. Não. Por pensar, ele está a falar sobre individuais, não vai entrar este entendimento desta passagem, vai ficar fraco pensando que é possível perder a salvação. Ele está a dar exemplo. O povo de Israel ficou infiel, Deus rejeitou Israel. É possível Israel ser salvo. Alguns judeus estão a receber Cristo. Mas agora os gentios estão a ter a oportunidade. Mas quando os gentios ficam orgulhosos, ele vai tirar estes ramos zambujeiros. Eles vão ficar fora novamente. E os naturais, ele vai restaurar Israel. A Bíblia diz mesmo. Então, cuidado. Devemos sempre andar com humildade. É muito melhor desta maneira. Então, mas vamos continuar então. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Muitos querem pensar sobre esta bondade de Deus. Será muito bom ir ao céu depois da morte. Todos estão a ir ao céu porque o Deus de amor está lá, mas eles não querem pensar sobre esta severidade de Deus, a ira dele. Muitas vezes, por falar sobre o inferno, vai causar problema com os homens do mundo, homens profissionais, com a grande posição do mundo. Eles não querem ouvir sobre este lugar de inferno, mas também muitas religiões, hoje, no nosso dia, eles querem negar este assunto do inferno, dizendo que não, inferno não é a verdade. Mas a Bíblia diz, é a verdade. Para evitar o inferno, é necessário ter Cristo, não é? Mas devemos reconhecer que Deus já disse isto também. Mas Ele tem amor dele, mas Ele tem justiça dele, a ira dele também contra o pecado, contra o homem pecaminoso.
Um homem que não resolve este assunto do pecado na vida dele, vai ao inferno. É muito triste, mas a Bíblia diz o mesmo. Ok. Vamos continuar, versículo 22, novamente. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, os gentios agora, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Novamente, está a falar sobre a perda dos gentios, agora, para ser salvo. Também Israel já perdeu esta oportunidade, mas Deus vai lidar-se com estes judeus na segunda vinda dele. Vai ser como os judeus têm hoje no nosso dia, este período da igreja, os judeus têm uma remanescente, segundo graça, eleição segundo graça, já falamos sobre isto, mas também depois da igreja ser tirada, vai ficar na volta de Cristo. A Bíblia diz, todo Israel vai ser salvo. Vamos entrar com este capítulo falando sobre isto. Todo Israel vai ser salvo. Todos que ficam como remanescente novamente daqueles judeus vão receber Cristo na segunda vinda dele. Vai ser uma pregação de Elias, Moisés, mas também estes 144 mil pessoas, judeus, não testemunho de Jeová, judeus de cada tribo. Vai acontecer. Então, vai ser uma remanescente, mas na volta de Cristo, a Bíblia diz toda Israel. Mas Deus, com aquela grande aflição, Ele vai diminuir o número dos judeus que estão a ficar, para no fim, todo Israel será salvo. Então, outros gentios também. Deus sempre tem uma oportunidade em alguns grupos, também no Velho Testamento, alguns gentios converteram-se ao judaísmo, a religião dos judeus, Israel. Aconteceu lá no Velho Testamento. Mas não é muito comum, agora também não é muito comum um homem judeu ser salvo, receber Cristo. Mas a oportunidade sempre fica para qualquer pessoa que quer a verdade, ele pode receber Cristo. Deus está a operar estas coisas. Eu não posso entrar no coração de todos os homens para dizer, mas ele está a aceitar Cristo, ele está a rejeitar, mas vou dizer isto. Deve olhar de dentro, deve examinar o teu coração. Já recebi Cristo? Deve perguntar isto com o teu coração, honestamente. Estou a andar fielmente com Cristo? O crente que já recebeu Cristo, estou a andar fielmente com Ele ou não? Devemos procurar entender e perguntar estas coisas entre nós e Deus. É melhor ser salvo, não? Por receber Cristo. Eu não entendi muitas destas coisas. Eu não entendi nenhuma destas coisas no dia em que recebi Cristo. Eu sabia que eu era pecador, precisando de ter Salvador, para evitar este lugar de inferno, e eu orei para receber Cristo. Só isto. Eu não sabia muitas destas coisas na Bíblia. Também não é necessário saber todas estas coisas para ser salvo. É necessário entender estas coisas que já mencionei. Pecador, precisando de ter Salvador. O julgamento de Deus contra o pecado é a morte. Ele morreu no meu lugar. Vou receber Cristo como esta salvação, esta vida eterna que a Bíblia diz é um dom gratuito. Eu não sabia estas outras coisas antes de receber Cristo. Não é necessário ser grande bolseiro de teologia para ser salvo. Mas depois da nossa salvação, devemos entender que a Bíblia é a nossa autoridade. Devemos procurar entender melhor esta Bíblia. Por quê? Para defender a palavra, para alcançar outras almas em perigo de inferno,
Sim, é como isto. Então, deve considerar estas coisas. Se é possível entender melhor a tua Bíblia com estes ensinamentos, vai ficar mais forte para contar a história da salvação ao outro. Isso é o nosso objetivo. Eu não estou a tentar dizer que o meu ensinamento é melhor. Estou a tentar ensinar esta Bíblia para dar-te força para testemunhar ao outro. É isto sou. Eu sou homem fraco. Eu sou estudante. Eu não sou, sempre estou a dizer isto. Eu sou estudante. Não vou ser. Eu estou homem com fome. Pela palavra. Ok. Devemos entender estas coisas. Vamos servir de uma maneira melhor. Mas os gentios vão perder a oportunidade por tornaram-se soberbos como os judeus no dia de Cristo. Está a acontecer agora, hoje no nosso dia. O mundo está a rejeitar Deus. Historicamente, no meu país, os perdidos tinham respeito de Deus. Mas não agora. Nós não queremos Deus. A comunicação, a base do nosso entendimento desta língua do meu país, inglês, foi na Bíblia. Falamos expressões na língua comum, tirado desta Bíblia, porque foi uma parte da nossa cultura também. Não agora? Não, estamos a deixar estas coisas. É triste. É muito triste. Ok. Então, vamos continuar. Romanos capítulo 11, versículo 22 e 23. A Bíblia diz: E também eles, se não permanecem, os judeus, na incredulidade, serão encertados. Mas, individualmente, pode ser hoje, por judeu que receber Cristo, mas os judeus como grupo vão ter a oportunidade mais uma vez. Deus vai lidar-se com os judeus para alcançar o mundo com a verdade dele, ok? Porque poderoso é Deus para os tornar a encertar. 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza encertado na boa oliveira, enquanto mais esses que são naturais judeus, o zambujeiro é gentio, e quanto mais esses que são naturais serão encertados na sua própria oliveira. A oliveira dos judeus. Está a ver? Deus vai receber Israel novamente. Então, eu vou mostrar isso com esta segunda passagem. Esta passagem a seguir. Vamos ler versículo 25 a 27. A Bíblia diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, não completamente. Alguns judeus estão a receber Cristo, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ok? A plenitude dos gentios. Estamos a viver, eu já mencionei isto outras vezes, estamos a viver num período da igreja, mas é uma continuação, ou pode ser, está de uma parte do outro período, chamado o tempo dos gentios, período dos gentios, que tem significado, os gentios têm dominação sobre o mundo. Mas este tempo, plenitude dos gentios, não estou a falar sobre só a igreja. Não. Eu já disse, é a oportunidade dos gentios. Este tempo dos gentios ainda não acabaram. Mas vai acabar com a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque Ele vai voltar para reinar sobre todo o mundo. Está a ver? Vai acontecer desta maneira. Ele vai ter dominação novamente sobre a terra. Então, vai acontecer, versículo 25 novamente.
Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. É segredo. Devemos entender estes segredos, ou por ser mistérios, coisas não reveladas. Mas a Bíblia diz que o crente deve guardar estes segredos do Novo Testamento. Devemos entender isso. Há mais do que isto. Por ser 7 em total. Vamos estudar estas mais. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. 27. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Isso é como Israel, como nação. É muito importante entender isto. Há muitas coisas para falar sobre isto. Primeiramente, este segredo é referência ao endurecimento deles. Veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, a pessoa que não acredita isto é ignorante. Vamos ler novamente, tá? Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Então, alguns querem dizer que Deus já rejeitou Israel permanentemente. Mas não é permanente. Ele vai restaurar Israel. Mas a pessoa que quer dizer que Israel é rejeitado permanentemente é ignorante, a Bíblia está a dizer. Muitos querem dizer isso hoje no nosso dia também. Mas Paulo não quer nos ser ignorantes. Hein? A passagem diz que Israel, como país, é cego espiritualmente, pelo menos em parte. Não só isto. A plenitude dos gentios está a vir. A igreja vai ser arrebatada. E os judeus e gentios ficarão separados novamente. Lembra-te, em Cristo não há judeu e gentio. Somos um em Cristo, com oportunidade igual. Mas também não há macho e fêmea. Desta maneira, é um corpo espiritual. Mas depois do arrebatamento da igreja, então, os grupos vão ficar separados novamente. Está a dizer que os gentios vão ter oportunidade de conhecer a verdade através de Israel. Já disse isto também. Hein? 3. Estou a ler algumas coisas já escritas. Na segunda vinda de Cristo, os judeus, os que ficam, vão receber o Messias deles e serão salvos. Como o país, o nação será... o nação vai nascer num dia, a Bíblia diz. Todo Israel será salvo. Também Deus estabelecerá nova aliança com Israel. Então, estamos a falar sobre duas coisas aqui. Uma é a segunda vinda de Cristo, mas também outra é a restauração de Israel. Vai acontecer com a segunda vinda dele. Então, quero entrar em um estudo mais detalhado sobre esta restauração de Israel. Já falamos e lemos um pouco sobre isto, mas vai acontecer. Então, vou deixar isso porque vamos entrar mais palavras para falar sobre estes assuntos. Vou deixar esta conversa ou este ensinamento até a nossa próxima vez. Mas lembra-te este assunto. Durante o nosso dia agora, a maneira para conhecer Deus é através de Cristo, através desta salvação de Cristo pela graça, por meio da fé. A pessoa que recebe Cristo entra neste corpo espiritual. Mas não há nenhum outro nome dado entre homens em que precisamos de ser salvos.
A salvação de nós agora é na pessoa de Cristo só. Vamos falar sobre Deus operando com os judeus no futuro, mas agora, se você quer ter a vida eterna, é disponível só com Cristo, através de Cristo. Deve receber Cristo como teu Salvador, se você tem dúvida. É um dom gratuito. Graças a Deus por este grande dom que Ele deu-nos. Até nossa próxima vez. Vamos falar. Muito obrigado.